Aí pessoal, voltando, né? Vamos ver se vai balançar menos. Que das outras vezes que eu peguei para fazer, ficou balançando muito. Tá, vamos dar uma lida aí no primeiro, da aula 3, tá certo? Suponha que você queira utilizar um secador de cabelo com valores nominais de 1.200 watts, tá? Então 1.200 watts seria a potência, né? É uma especificação que vem no aparelho quando você compra, e na caixa justamente vem dizendo esses valores nominais que tem. Então watt seria a potência, a capacidade que o aparelho tem, né, de desenvolver, né, a sua capacidade de secagem, tá? 127 volts seria o comum, né, porque a gente diz 127 volts para 110 volts no caso, tá certo? 110. Então é 110, no caso 127 volts são praticamente parecidos, né? Então costumamos dizer mais ou menos isso. Então uma tensão elétrica basicamente tem como ser mais ou menos entre 119 e 116 volts, né? Isso que geralmente passa. Então em um máximo de 127, tá? Para isso é possível ligá-lo a uma tomada de 127 volts, sabendo que o disjuntor do circuito dessa tomada é 10 amperes, tá? O que você faria nessa situação hipotética? Caso decida fazer uma ligação, o secador irá queimar. Então, por exemplo, aqui existe uma dúvida, né, aqui no primeiro, sabendo que o disjuntor do circuito dessa tomada é de 10 amperes, tá? O que você faria nessa situação? Então seria como se fosse uma pergunta A aqui no caso, né? Ou uma primeira que for, né? Que aqui é hipotética, parando aqui, né? Então aqui sairia uma pergunta, né? Basicamente, tá? Como é que seria? Então, neste caso aí, o que ocorre, né? Mesmo sabendo aí que a tomada é de 10 amperes, tá? Se o aparelho, né, estiver informando que isso não vai alterar ele, né, você tem que dar uma lida nas instruções, né, se isso não vai alterar ele, ele vai funcionar de maneira normal, tá? De maneira normal. Então você vai colocar basicamente que isso vai ser uma normalidade, não vai existir problema nenhum o fato de você ligar, tá certo? Então o que você precisa, tá, é apenas não vai existir nenhum problema nessa situação dessa pergunta, tá? Não vai existir nada que interfere, você pode ligar ele normalmente, tá certo? Caso decida fazer essa ligação, o secador irá queimar. Então, se você observar as especificações do produto, né, e ela pode ser ligada, né, a 127 volts, e tipo assim, não ligue quando for 220 no 110. Então não pode. Nesse caso aí, se ela estiver dentro da especificação de 110 volts, no caso, e a corrente da casa for até 127, não vai ter nenhum problema. Então você pode ligar ela normalmente, porque ela está dentro da especificação a qual foi colocada pelo fabricante. Então no caso você pode colocar isso daí. E na terceira, e o que deverá acontecer com o disjuntor? Então o disjuntor não será acionado, porque você não fez nada de errado. Você está dentro da especificação do fabricante, você está dentro da voltagem da energia elétrica, não vai acontecer nada. Então, se o secador for abaixo dos 10 amperes, não vai ocorrer nenhum problema, tá? Ele não pode ser a mais, isso é fato. Mais de 10 amperes, não. Tá? Então, podemos tentar calcular essa posição? Podemos, tá? Podemos ter um cálculo aqui. Então, por exemplo, P seria a mesma coisa que potência, certo? Potência, tá? A tensão elétrica é o U. Tensão elétrica, que especialistas costumam dizer que ele é a mesma coisa que a diferença de potencial, tá? Então, diferença de potencial, tá bom? E mesma coisa que dizer que ele tem uma voltagem,
Tudo bem até aí? Tá? Aí depois você tem a intensidade dessa corrente, seria a corrente elétrica. O que seria a intensidade? A intensidade é corrente elétrica, a mesma coisa que corrente elétrica. Tá? Que é determinada pelo I, que é dada por amperes. Tá certo? Tá? Então é isso daí. Você tem tudo isso daqui. A potência ela é determinada pela unidade de watts. A watts é o responsável pela unidade de medida da potência, que no caso seria a W, né? Tá? E a tensão elétrica é o volts, tá? Que é a voltagem. Então o U é igual a voltagem. A voltagem seria a nossa unidade de medida. Qual seria a fórmula que para calcular isso? Seria a potência igual a tensão vezes a intensidade, corrente elétrica. Então, a potência igual a tensão vezes a intensidade. Então, o que seria isso? A potência é 1.200 watts, tá certo? E aqui a gente colocaria 127 volts, né? E aí como que ficaria? 1.200, tá certo? Dividido por 127 volts, que daria aproximadamente X amperes. Então, quero que você calcule isso, tá? Então, aqui que você vai fazer? Você vai pegar aqui, vai colocar os valores, na quanto que é cada valor, tá? É a potência 1.200 watts, tá certo? A tensão, diferença de potencial, é 127 volts. Então, aqui 1.200, aqui 127, tá certo? A tensão está multiplicando a intensidade, vai passar dividindo. Então, você pega 1.200 e divide 127 volts, você vai encontrar a intensidade da corrente elétrica, tá? Lembrando que esta unidade é o amperes, tá? Não faça continha sem você colocar as unidades, né? Então, pensa devolver a conta para ser refeita. Ou se você não vê esse vídeo, as explicações que estão contidas aqui são importantíssimas. Tá certo? Vamos continuar aqui? Tem vários exercícios aí, eu acho que nessa condição, tá? Que tem que ter vistas para explicar. E a gente vai passar né? É grande. Vou falar para você que esse exercício de potência aqui foi esmagador. Tá certo? Esmagador mesmo. Tem muita coisa para ver, muita formulinha. Tá certo? E a gente vai dar uma lida nos exercícios para a gente dar uma continuidade nessa condição aí, né? De tentar resolver, né? Vou pegar aqui, exercício proposto. No circuito, tá? No circuito a seguir, a diferença de potencial elétrico, né? Aqui ele determinou que era UG, nem sei por quê. É por causa que é gerador, né? UG é por causa do gerador, acho que é por isso. É gerador. De 30 volts. A intensidade elétrica aí vale 3 amperes. Calcule a potência elétrica dissipada, devo ter comentado isso em algum lugar, tá? Em algum vídeo, tá? Dissipada de cada resistor. Então aqui está aqui o esqueminha, tá certo? Então está aqui a ilustração, está aqui a nossa resistência elétrica, resistência 1 que vale 2 ohms, tá? Resistência 2 que vale 3 ohms, resistência 3 que vale 5 ohms, tá certo? Que é a unidade geradora, que é a voltagem, a tensão, DDP, de 30 volts, tá? Então aqui, essa partezinha aqui, seria como se fosse um circuitinho de abre e fecha, que seria uma ponte, né? Liga, desliga, né? Seria mais ou menos isso. E aqui essa setinha seria a UI, a nossa intensidade, a nossa corrente elétrica, né? A forma que ela está se deslocando, né? Que ela vai para o mais e vai para o menos, tá? Então isso daqui é a intensidade real da corrente elétrica, ela está circulando, ou seja, ela está saindo do mais para entrar no menos, tá certo? Então é sentido também, tem o sentido convencional, como a gente viu das outras vezes. Tem o sentido real, o sentido convencional.
essa partezinha aqui que eu deixei para você, é para você aí tá explicando, né, tá desenvolvendo, né, nesse caso aí, uma resposta, tá certo? Uma resposta. Então calcule a potência elétrica dissipada de cada resistor, tá certo? Então nós vamos querer a potência elétrica. Para fazer isso a gente vai pegar as indicações, tá, entre esses terminais que está aí nessa ilustração, e a gente vai pegar e vai colocar aí como que a gente vai encontrar esses valores, tá? Então, muito simples. Nós temos lá, pegar aqui, letra A, tá? A potência dissipada ali da letra A, B, C, ela está basicamente indicada nessa relação aí, tá? Ela está indicada dentro do próprio contexto aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos a resistência 1, que ela vai valer o quê? 2 ohms, né? Então, A, B, C, D. Então, vou pegar aqui, resistência 1, 2 ohms. 2 ohms, tá certo? Depois lá, na resistência 2, nós vamos ter aqui, então seria essa aqui que seria colocado como letra A, né? Então, letra A. Letra B seria B e C, os dois juntos, tá? Os dois juntos, né? Temos ali B e C, seria quanto? 3 ohms. 3 ohms. 3 ohms, tá? Depois, nós vamos pegar aqui novamente, né? Então, aqui a letra A, aqui a letra B e C, aqui a letra C e D, né? Não, D e E nesse meio, D e E. Nós teríamos a resistência de 5, não é isso? Colocar aqui, ó, D e E, 5 ohms, 5 ohms. Depois nós vamos ter lá, depois, letra F. Aqui na letra F, né? Letra F, ainda está registrando F igual a 5 ohms também, tá? Seria mais ou menos isso daí, tá? Então a gente tem essas situações desses terminais dos resistores. Então eles já estão listrados aqui, basicamente, né? A, B, C, D, E e F, tá? Mais ou menos isso aí que você vai fazer, vai colocar essa questão. Depois nos outros, a seguir, iremos calcular a diferença de potencial elétrico, tá certo? DDP, né? Que seria, esse daqui seria a tensão, né? Nosso U, né? Lembra? A cada resistor submetido, assim faremos. Aí eu coloquei aqui para vocês, basicamente, a formulinha. Então você vai pegar a resistência vezes a intensidade da corrente. Resistência 2, intensidade da corrente. Resistência 3, intensidade da corrente. Tá? E aqui vai estar a formação daquelas letras lá. A, B, C, D, E, F. Aí vai ter os calculinhos. Tá certo? Que a gente vai ter nessa indicação. Então a partir daqui você vai conseguir absorver. Então nós vamos ter a resistência, a gente basicamente sabe, né? Tá? Basicamente a gente já tem uma noção. Na resistência 1, nós temos quanto? Temos 2. E na intensidade, tá? Qual a intensidade deles? Tá? Seria quanto? Né? Seria 3. Então a intensidade vai ser a mesma coisa para todo mundo. Vai ser 3. O que vai mudar? A resistência 1, resistência 2, resistência 3. Então a resistência 1, tá certo? É de A a B. Então nós vamos ter aqui 2, resistência 1. Na resistência 1, 2. Na resistência 2, nós vamos ter 3, tá certo? Na resistência 2 nós vamos ter 3. E na resistência 3,
nós vamos ter 5. Então, 2, 3 e 5. Então, aqui nós vamos ter 2 na resistência 1, 3 na resistência 2 e 3 na resistência 3, 5. Então, 2, 3, 5. Aí você vai multiplicar tudo isso por 3. Tá certo? Não vou falar tudo porque senão vai ficar chato, aí você não vai querer calcular. Aí você vai colocar aqui. Então, 2 vezes 3, nós vamos ter 6 volts. Tá? Lembra da unidade de medida que tem que existir? Aqui tem que ter unidade de medida. Então, a unidade de medida da tensão, que aqui seria a mesma coisa do DTP, diferença de potencial, seria o quê? Você mostrar para mim qual é a voltagem. Então, você vai realizar esses dois aqui, tá certo? Você vai fazer o cálculo. Então, vem aqui primeiro 3, 5, todos multiplicados por 3, e aí você multiplica e escreve a unidade. Então, aqui que é uma boa, porque você, pelo menos, está, como se diz, acompanhando o exercício, né? Nessa daqui, tá? Já é uma outra, tá? Mas a gente está utilizando, vai utilizar as mesmas condições, né? Que é esse daqui referente a esse daqui, tá? Aqui o espaço que eu coloquei é referente para você fazer com esse daqui. E esse daqui, ó, que nós fizemos, o espaço que eu coloquei como referência ali em cima, tá? Basta você acompanhar essa conotação. Para o vídeo não ficar muito longo, para haver demora da absorção desse registro, eu vou parar um pouco. Daqui a pouco eu volto de novo com mais um vídeo, porque ele fica longo demais, tá certo? Para mim apresentar a retomada do outro. Até daqui a pouco eu volto novamente.